Sessão extraordinária do dia 10 de abril de 2026. Boa tarde a todos. Lembramos que esta sessão está sendo transmitida pela página da Câmara de Vereadores no Facebook, com transmissão em Libras, por meio da FWTV e também através do Complexo Luz e Alegria de Rádios e site lamais.com.br. A íntegra da sessão será disponibilizada em vídeo no site da Câmara e no YouTube. Com as bênçãos e proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento os vereadores das bancadas do MDB, do PSDB, do Progressistas, do PL e do PDT. Cumprimento também os servidores da casa, a imprensa e as pessoas da nossa comunidade que nos acompanham de suas residências, nos dando a honra de sua presença. Passamos agora para a ordem do dia. Matéria do Poder Executivo. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 36 de 2026. Projeto de lei número 36, de 7 de abril de 2026. Autoriza a abertura de créditos adicionais, especiais e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial na seguinte dotação da Lei de Meios vigente. Órgão 11, Secretaria Municipal de Obras e Viação. Unidade 01, Manutenção da Secretaria Municipal de Obras. Função 26, Transporte. Subfunção 782, Transporte Rodoviário. Programa 23, Vias Públicas. Projeto Atividade 1338, Infraestrutura Urbana. Elemento 449051, obras e instalações, R$ 73.822,72. Total do crédito, R$ 73.822,72. Parágrafo único. Para a cobertura do crédito adicional especial autorizado, servirão como fonte os recursos do superávit financeiro do exercício anterior na fonte de recursos 2706, transferência especial da União, recurso vinculado número 3887, transferências especiais, emendas individuais decorrente do repasse da União, de acordo com a transferência especial número 3320-0016, no valor de R$ 73.822,72, sendo que este valor é parte de um valor total de R$ 200 mil, que já teve execução no ano de 2024, com o valor de R$ 126.177,28. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial na seguinte dotação da Lei de Meios vigente. Órgão 06, Secretaria Municipal da Educação e Cultura. Unidade 04, Departamento de Cultura. Projeto Atividade 1230, Ações de Apoio ao Setor Cultural, Lei Aldir Blanc. PENAB 2025. Elemento 335041, contribuições 10 mil. Elemento 335043, subvenções sociais 10 mil. Elemento 336045, subvenções econômicas 210 mil, com 76,73 centavos. Elemento 339045, subvenções econômicas pessoa física 10 mil reais. Elemento 339039, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 12.635 com 61. Cultura, Lei Aldir Blanc, total 252.712 com 34. Parágrafo único. Para a cobertura do crédito adicional especial autorizado, servirão como fonte os recursos do excesso de arrecadação na fonte de recursos 2719, transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Lei número 14.399 de 2022, decorrente do repasse da União de acordo com a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, no valor de R$ 252.712,34. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Frederico Westphalen, aos 7 dias do mês de abril do ano de 2026. Orlando Girardi, Prefeito Municipal. Ernesto Baggio, Secretário da Administração. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer conjunto número 45 de 2026. Parecer número 45 de 2026, projeto de lei número 36,
Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais e dá outras providências. Relator Leandro Mazzucci. Conclusões do relator. Trata-se da matéria do Poder Executivo para autorização de abertura de créditos adicionais especiais para o orçamento deste ano. Destaca-se que, referente ao recurso mencionado pelo primeiro artigo do projeto de lei, se trata de uma emenda parlamentar individual do deputado federal Afonso Mota, com os valores remanescentes manejados para o capeamento asfáltico da Travessa Santa Terezinha. De outro modo, os recursos que tratam do artigo 2º são para ações de apoio ao setor cultural, conforme pontua a exposição de motivos. Portanto, após análise, vislumbra-se que não há óbice legal, tampouco orçamentário. Desse modo, essa relatoria é favorável à proposição do presente projeto de lei. É o relatório. Sala das Comissões, 8 de abril de 2026. Leandro Mazzucci, relator. Obrigado, senhor secretário. Coloco em discussão o projeto de lei número 36 de 2026. Não havendo discussão, coloco em votação o projeto de lei número 36 de 2026. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, que se manifeste. Projeto 36 de 2026, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. 8. Corrigindo, 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de resolução número 04 de 2026. Projeto de resolução número 4, de 9 de abril de 2026. Insere ao artigo 1º do projeto de resolução número 4, de 9 de abril de 2026, que altera dispositivos da resolução número 107, de 20 de 12 de 2012, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara de Vereadores de Frederico Westphalen, e dá outras providências. Artigo 121-D, ao capítulo 7, título 6 do processo legislativo eletrônico, modifica o artigo 2º e insere o artigo 3º. Artigo 1º. Fica inserido o artigo 1º do projeto de resolução número 4, de 9 de abril de 2026, que altera dispositivos da resolução número 107, de 20 de 12 de 2012, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Frederico Westphalen e dá outras providências. Artigo 121-D, ao capítulo 7, título 6, do processo legislativo eletrônico com a seguinte redação. Artigo 121-D. Lida a proposição no expediente, observar-se-á, para fins de tramitação interna e emissão de pareceres, a seguinte sequência de prazos. O presidente da Câmara terá o prazo de 1 dia corrido para encaminhar a proposição à assessoria jurídica. A assessoria jurídica terá o prazo de 5 dias corridos para emitir parecer jurídico. Após o parecer jurídico, a proposição será encaminhada ao presidente das comissões, que terá o prazo de 2 dias corridos para designar o relator. Designado o relator, este terá o prazo de 10 dias corridos para emitir parecer. Não sendo apresentado o parecer no prazo previsto no inciso 4, a matéria será imediatamente devolvida ao presidente da Câmara no prazo de 1 dia corrido para novo encaminhamento ao presidente das comissões competentes. 6. Recebido novamente o processo, o presidente da comissão terá o prazo de 1 dia corrido para designar novo relator. O novo relator terá o prazo de 10 dias corridos para emitir parecer. Parágrafo 1º. Os prazos previstos neste artigo serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento. Parágrafo 2º. A tramitação prevista nesse artigo não poderá ultrapassar o prazo máximo de 30 dias corridos, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo previsto no inciso 7, sem apresentação do parecer, caberá ao presidente da Câmara adotar as providências regimentais cabíveis para assegurar o regular prosseguimento da tramitação da matéria, podendo, persistindo a omissão, determinar sua avocação ao plenário ou o encaminhamento à comissão subsequente quando houver, conforme o caso. Parágrafo 4º. Os encaminhamentos, designações e devoluções que trata este artigo serão realizados preferencialmente por meio do Sistema Oficial de Processo Legislativo Eletrônico da Câmara, com certificação automática de data e horário. Artigo 2º. Fica alterado o artigo 2º do projeto de resolução número 4,
de 9 de abril de 2026, que altera os dispositivos da Resolução número 107, de 20 de 12 de 2012, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara de Frederico Westphalen e da outras providências, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 62. Fica suprimido o artigo 62 da Resolução número 107, de 20 de 12 de 2012, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Frederico Westphalen e da outras providências. Artigo 3º. Insere o artigo 3º ao projeto de resolução número 004, de 9 de abril de 2026, que altera dispositivos da resolução número 107, de 20 de 12 de 2012, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Frederico, com a seguinte redação. Artigo 3º. A presente resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, 10 de abril de 2026. Leandro Mazzucci, vereador PDT. Alessandro Molossi, vereador MDB. Ismael Coco dos Santos, vereador PDT. Lídio Pedro Signori, vereador MDB. Obrigado, senhor secretário. Após a leitura da emenda modificativa número 01 de 2026 ao projeto de resolução número 004 de 2026, coloco em discussão a emenda modificativa número 01 de 2026 ao projeto de resolução número 04 de 2026. Não havendo discussão, coloco em votação a emenda aditiva e modificativa número 01 de 2026 ao projeto de resolução número 04 de 2026. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Emenda modificativa número 01 de 2026 ao projeto de resolução número 04 de 2026, aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer conjunto número 046 de 2026, referente ao projeto de resolução número 04 de 2026. Parecer número 46, projeto de resolução número 04 de 2026, com emenda aditiva e modificativa número 001 de 2026, que altera dispositivos da resolução número 107 de 20 de 12 de 2012, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara de Vereadores de Frederico Westphalen e da outras providências. Relator, Leandro Mazzucci. Conclusões do relator. Trata-se de matéria do Poder Legislativo, visando alterações ao regimento interno, haja visto o implemento de sistema legislativo eletrônico. Essas alterações pertinentes visam adequar o regimento para validar o trâmite legislativo e as sessões plenárias, não considerando, portanto, nenhuma contraposição na propositura do presente, almejando sua aprovação pelos pares em deliberação no plenário. Portanto, após análise, vislumbra-se que não há óbice legal, tampouco constitucional. Desse modo, essa relatoria é favorável à proposição do presente projeto de resolução. É o relatório. Sala das Comissões, 10 de abril de 2026, Leandro Mazzucci, relator. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de resolução número 04 de 2026. Já passou, no primeiro. Sai. É. Projeto de resolução número 4 de 2026, que altera dispositivos da resolução número 107 de 20 de 12 de 2012, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores e da outras providências. Os vereadores abaixo, todos integrantes da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Frederico Westphalen, no uso de suas atribuições, pugnam para que, após os devidos trâmites regimentais, seja colocada em discussão e votação em sessão plenária a presente propositura, que consiste em projeto de resolução nos termos dos artigos 122, incisos 5 e 130, ambos do regimento da Casa, e que segue. Artigo 1º. Fica alterado o caput do artigo 7º, alterado o inciso 2º, incluído os parágrafos 1º, 2º e 3º ao artigo 9, alterando o 1º e alterando o 2º do artigo 15, o artigo 30 e suprimindo o parágrafo 1º, alterando a linha A do inciso 1
do artigo 35, alterando o inciso 1 e suprimindo o inciso 7º do artigo 42, suprimindo o inciso 2º do artigo 43, alterando o artigo 53, alterando o parágrafo 5º do artigo 71, alterando o caput do artigo 84, alterando o caput do artigo 88, alterando o parágrafo 2º do artigo 92, alterando o artigo 97, alterando o caput do artigo 98, alterando o parágrafo 1º do artigo 99, alterando o caput do artigo 101 e o parágrafo único, alterando o caput do artigo 102, incluídos o parágrafo 1º, 2º e 3º ao artigo 102, alterando o caput do artigo 103, alterando o parágrafo 1º do artigo 113, alterando o caput e o parágrafo 1º do artigo 119, alterando o caput e o parágrafo 3º do artigo 120, criando o capítulo 7 e o título 6, criando os artigos 121A, 121B, 121C, alterado o parágrafo 1º do artigo 122, alterado o caput do artigo 123, incluído o parágrafo único, alterado o artigo 134, e a ele inclui os incisos 1, 2 e 3, alterando o caput do artigo 148, alterado o caput do artigo 150 e do artigo 151, alterado o parágrafo 1º e 2º do artigo 164, alterado o 186, parágrafo 1º do artigo 187, alterado o caput do artigo 188, alterado o caput do artigo 189 e incluídos os parágrafos 1º e 2º a ele, alterado o caput do artigo 190, alterado o inciso 6, 7 e 10 do artigo 206, alterado o caput do artigo 210, alterado o caput do artigo 215, alterado o caput do artigo 225 e alterado o caput do artigo 226 da Resolução número 107, de 20 de dezembro de 2012, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Frederico Westphalen, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. A Câmara Municipal reunir-se-á anualmente em sessão legislativa ordinária de 1º de fevereiro a 18 de julho e de 1º de agosto a 20 de dezembro, independente de convocação. Os dias compreendidos entre esses dois períodos configuram o recesso parlamentar. Artigo 9º. Se fazer presente nas reuniões das comissões e nas sessões ordinárias e extraordinárias. Parágrafo 1º. Será atribuída falta ao vereador que não comparecer às sessões plenárias ou às reuniões das comissões permanentes, salvo motivo justo aceito pela Câmara. Artigo 2º. Para efeito de justificação das faltas, consideram-se motivos justos doença, falecimento de familiar ou casamento, entre outros, que devem ser fundamentados por requerimento dirigido ao presidente da Câmara e devidamente acompanhado por documentação específica. Terceiro, o vereador que não participar ou se ausentar injustificadamente das sessões ordinárias ou das reuniões das comissões permanentes sofrerá um desconto de 12,5% do seu subsídio por cada ausência registrada. Artigo 15, parágrafo 1º. Considera-se não comparecimento se o vereador apenas registrou presença no sistema eletrônico e ausentou-se sem participar da ordem do dia. Segundo, no registro de presença deverá constar o lançamento eletrônico realizado pelo vereador no sistema oficial da Câmara, admitido excepcionalmente registro físico mediante assinatura no livro de presença quando da indisponibilidade do sistema eletrônico. Artigo 30. A eleição dos membros da mesa diretora far-se-á por votação nominal aberta, preferencialmente por meio eletrônico, exigida a maioria absoluta no primeiro escrutínio. Artigo 35. 1. Convocar por meio escrito ou eletrônico os vereadores para sessões extraordinárias. Artigo 42. 1º. Verificar e declarar a presença dos vereadores segundo o registro eletrônico ou, excepcionalmente físico, de presença. Artigo 43. Suprimido. Suprimido o parágrafo 2. Artigo 53. As comissões permanentes reunir-se-ão ordinariamente todas as segundas-feiras pela parte da manhã, entre 8h30 às 10h30, sendo que estipulado o horário entre 8h30 e 9h30
para deliberações das comissões, e o horário compreendido entre 9h30 e 10h30 será previamente reservado para possíveis reuniões com entidades e outros interessados, conforme agendamento prévio, devendo os vereadores manter-se presentes na Casa Legislativa, conforme disposto no artigo 9º desse regimento. Parágrafo único. O controle de presença será realizado mediante a ata do Sistema Eletrônico Digital. Artigo 71, parágrafo 5º. Acusados e testemunhas poderão ser intimados pessoalmente por servidor efetivo, por via postal, com aviso de recebimento ou por meio eletrônico certificado, na forma disciplinada em resolução de mesa. Artigo 84. As representações partidárias indicarão à presidência por escrito ou meio eletrônico, na sessão em que for eleita a nova mesa diretora, os seus líderes e vice-líderes. Artigo 88. O Poder Executivo pode indicar, através de ofício, por meio eletrônico dirigido à mesa, vereador que o represente na defesa dos projetos de sua autoria. Artigo 92. Parágrafo 2º. Considerar-se-á presente a sessão o vereador que realizar registro de presença no sistema oficial da Câmara e participar das discussões e votações da ordem do dia, sem prejuízo de forma alternativa certificada pela presidência em caso de indisponibilidade no sistema. Artigo 97. As sessões ordinárias compor-se-ão de 7 partes, distribuídas na seguinte ordem: abertura da sessão, leitura do expediente, pequenas comunicações, ordem do dia, palavra livre do grande expediente, explicações pessoais e encerramento da sessão. Durante as sessões ordinárias, pode ser aberto espaço para homenagens e ou tribuna popular, mediante prévia aprovação de requerimento escrito por vereador e ou entidade interessada. Artigo 99. As proposições do Poder Executivo e do Poder Legislativo deverão ser protocoladas no sistema oficial até às 12 horas do dia útil anterior da sessão, considerada para fins de tempestividade a data e hora registradas eletronicamente. Deixa eu molhar a palavra. Artigo 101. O grande expediente terá a duração máxima de 60 minutos. Parágrafo único. Ficam dispensados de permanecer na sessão os vereadores que não desejarem participar da palavra livre do grande expediente. Artigo 102. A palavra livre do grande expediente poderá ser utilizado por todos os vereadores mediante inscrição diretamente no painel do Sistema Legislativo no momento proporcionado para inscrição. Parágrafo 1º. A participação do vereador na palavra livre do grande expediente é facultativa, cabendo ao vereador a realização de sua inscrição para participar apenas no momento oportuno, para tanto ou para realizar a sessão do seu tempo de forma verbal. Parágrafo 2º. A ordem de fala na palavra livre do grande expediente será aquela fornecida pelo sistema, de acordo com a ordem de inscrição dos vereadores. Parágrafo 3º. Em regra geral, o tempo de fala de cada vereador na palavra livre do grande expediente será de 5 minutos, podendo usar mais ou menos desse tempo, conforme a cedência ou recebimento de tempo. Artigo 113. É permitido na palavra livre no grande expediente a cessão total ou parcial do tempo de que dispõe o vereador inscrito. Artigo 113. Parágrafo 1º. A convocação será pessoal, escrita ou eletrônica e conterá a relação da matéria a ser apreciada. Artigo 19. De cada sessão será lavrada a ata eletrônica, contendo resumidamente os assuntos tratados a fim de ser submetida ao plenário, preferencialmente na sessão subsequente. Parágrafo 1º. Servirão de base para a elaboração da ata os registros de áudio, vídeo e demais elementos constantes no sistema oficial da Câmara. Artigo 120. A ata da sessão anterior ficará à disposição dos vereadores para verificação 24 horas antes do início da sessão. Ao iniciar-se a sessão, o presidente submeterá a ata à discussão e votação. Aprovada a ata, será assinada eletronicamente pelo presidente e pelo secretário. Capítulo 7, título 6, do Processo Legislativo Eletrônico. Artigo 121-A. Os processos legislativos e administrativos da Câmara tramitarão preferencialmente em meio eletrônico, por sistema oficial adotado pelo Poder Legislativo Municipal. 1. A assinatura eletrônica será admitida nos atos internos e externos. 2. O sistema registrará autoria, data, hora, movimentação e histórico. Artigo 121-B. Considera-se original o documento nato digital assinado eletronicamente na forma admitida pela regulamentação interna.
Artigo 121-C. A indisponibilidade do sistema eletrônico será certificada pela unidade competente, suspendendo ou prorrogando os prazos regimentais na forma da resolução de mesa. Artigo 122, parágrafo 1º. Será considerado termo inicial da tramitação legislativa a data e hora do protocolo da proposição no sistema oficial da Câmara. A leitura em expediente constitui ato de conhecimento plenário e de impulso procedimental, não alterando a data de protocolo. Artigo 123. Todas as proposições e documentos instrutórios permanecerão disponíveis no sistema oficial da Câmara, com acesso integral aos vereadores, bancadas e unidades competentes. Parágrafo único. A disponibilização eletrônica no sistema oficial constitui forma regular de ciência interna para fins regimentais, ressalvadas as hipóteses que exijam intimação específica. Artigo 134. Projetos serão apresentados preferencialmente por meio do Sistema Oficial de Processo Legislativo Eletrônico da Câmara, recebendo numeração sequencial por ordem cronológica de protocolo. 1. O sistema certificará automaticamente a autoria, a data, a hora do protocolo e os eventos de movimentação processual. 2. Os documentos nato digitais assinados eletronicamente serão considerados originais para todos os fins regimentais. 3. O protocolo físico somente será admitido em caráter excepcional, mediante certificação de indisponibilidade do sistema ou outra hipótese definida em resolução de mesa. Artigo 148. A aprovação da redação final será declarada pela mesa sem votação do plenário e publicada no sistema e portal oficial. Artigo 150. Os autógrafos serão elaborados em meio eletrônico e assinados eletronicamente pela autoridade competente, sendo encaminhadas ao Poder Executivo por meio oficial, com certificação de envio e recebimento. Artigo 151. Requerimento é todo pedido verbal ou escrito, protocolado preferencialmente por meio eletrônico no sistema oficial da Câmara, feito ao presidente ou por seu intermédio, sobre qualquer assunto, por vereador ou por comissão. Artigo 164, parágrafo 1º. O prefeito terá o prazo de 30 dias para prestar as informações. No caso do não atendimento no prazo estipulado, será observado o disposto na linha B do inciso 16 da Lei Orgânica Municipal. Parágrafo 2º. O pedido de informação segue a tramitação. Protocolo eletrônico, publicação no sistema portal, leitura resumida no expediente e encaminhamento eletrônico oficial ao Executivo. 186. São processos de votação. 1. Registro eletrônico. 2. Nominal eletrônico. 3. Secreto. 4. Simbólico. Artigo 187. Parágrafo 1º. Ao final da votação, o presidente proclamará o resultado, podendo colher o resultado por painel, sistema ou manifestação física, conforme a estrutura disponível. Parágrafo 3º. O processo simbólico será usado de forma excepcional na indisponibilidade do sistema de votação eletrônica. Artigo 188. A votação nominal poderá ser realizada por painel ou sistema eletrônico com registro individualizado do voto de cada vereador. Artigo 189. Somente haverá votação sigilosa quando expressamente exigida por norma constitucional ou legal aplicável. Parágrafo 1º. Na votação secreta, os votos serão depositados em uma urna. Artigo 2º. Computados os votos, o presidente proclamará o resultado. Artigo 190. Quando a votação tiver ocorrido por processo simbólico, poderá qualquer vereador requerer verificação nominal, que será realizada preferencialmente por sistema eletrônico. Artigo 206. 6. Recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro de 5 dias, notificando o denunciado de forma escrita ou eletrônica certificada, com remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de 10 dias, apresente defesa prévia por escrito ou de forma eletrônica certificada, indique as provas que pretende produzir e arrole testemunhas até o máximo de 10 dias. Até o máximo de 10. Se estiver ausente do município, a notificação, além de poder ser feita de forma eletrônica certificada, poderá ser feita por edital publicado nas duas vozes, no portal oficial da Câmara Municipal e no Sistema Oficial de Processo Legislativo, com um intervalo de 3 dias, pelo menos,
contando o processo da primeira publicação, o prazo da primeira publicação. 10. O denunciado deve ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, de forma escrita ou eletrônica, certificada com antecedência, pelo menos de 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas, e requerer o que for de interesse da defesa. Artigo 210. Os projetos de códigos, consolidação e estatutos, depois de apresentados em plenário, serão disponibilizados integralmente ao Sistema Oficial da Câmara, aos vereadores e a exame da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação. O Portal Oficial da Câmara Municipal e o Sistema Oficial de Processo Legislativo constituem os veículos de divulgação oficial dos atos institucionais do Poder Legislativo. Parágrafo 3º. Os editais e os atos administrativos, inclusive os que envolvam procedimento licitatório, serão publicados no Portal Oficial nos prazos e nas hipóteses previstas na legislação federal. Parágrafo 4º. As publicações eletrônicas deverão conter identificação do ato, data e hora da disponibilização. 5º. O mural físico da Câmara terá caráter subsidiário e complementar, especialmente para fins de publicidade local e contingência. Artigo 225. A Secretaria da Câmara fará reproduzir este regimento com disponibilização digital oficial, remessa eletrônica às autoridades e instituições. Artigo 226. A assessoria jurídica, em conjunto com a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, elaborará a versão eletrônica consolidada e atualizada do regimento interno, com publicação no Portal Oficial da Câmara. Artigo 2º. A presente resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Vereadores de Frederico Westphalen, aos 9 dias de abril de 2026, Ismael Coco dos Santos, presidente, Lídio Pedro Signori, vice-presidente, Alessandro Molossi, primeiro secretário, Leandro Mazzucci, segundo secretário. Obrigado, senhor secretário. Coloco em discussão o projeto de resolução número 04 de 2026, com a emenda aditiva e modificativa 01 de 2026 aprovada. Passa a palavra ao vice-presidente Lídio Signori e solicito o uso da palavra. Presidência, e passo a palavra ao vereador Ismael Coco dos Santos. Senhor presidente, demais colegas vereadores, esse momento passando para agradecer principalmente a mesa diretora, né, por ter encarado esse desafio, né, junto conosco, a implantação do sistema digital, que é onde busca essa resolução 04 de 2026, ela vem para adequar a Câmara, né, para esse novo momento que a Câmara vai viver, que a gente possa usufruir de tudo que a tecnologia oferece hoje, né, e também que a população consiga ter acesso em tempo real a tudo que a gente está fazendo dentro da nossa casa. Nesse mesmo momento, quero parabenizar o nosso assessor jurídico, Silvio Rossato, né, por essa resolução, também com a contribuição dos componentes das comissões permanentes, né, foi um trabalho feito a 4 mãos, que vem para adequar também outros eixos aí do nosso regimento interno, né, buscando sempre atender os princípios, né, da administração pública, que são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, é com esse horizonte, né, que a gente encarou todas essas mudanças. Uma é dar uma ferramenta um pouco melhor de trabalho, proporcionar para os vereadores, a gente vai poder estar assinando de casa todos os temas aí que a gente for tratar, não precisa vai vir assinar alguma coisa aqui na Câmara, o próprio Executivo também poderá fazer uso dessa ferramenta sem precisar estar gastando com papel, estar gastando com combustível, né? Então, a gente vai ter muitos ganhos aí. Então, agradecer também aos colegas vereadores, foi conversado com um a um, né, antes da gente propor essa mudança, e a gente, como sempre a antiga presidente nossa sempre falava, né, o trabalho nunca é feito sozinho, né, se não houver concordância e auxílio de todos, né, a gente não consegue. Mas só frisar mesmo que essa mudança ela vem para atender principalmente os interesses da nossa população. A transparência 100% e dar mais agilidade para o nosso processo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Ismael. Passo a presidência à sua excelência. Suma presidência, projeto de resolução número 04, ainda em discussão.
Não havendo mais discussão, coloco em votação o projeto de resolução número 04 de 2026. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, que se manifeste. Projeto de resolução número 04 de 2026, com a emenda modificativa número 01 de 2026, aprovado por 9 votos favoráveis e nenhum contrário. Não havendo explicações pessoais, passamos para o encerramento da sessão. Agradecendo a produção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.